E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está aí mais um dia estudando, né? Estamos aqui novamente hoje para conversar um pouquinho com você a respeito de direitos humanos, aí para o concurso que está se aproximando de agente e escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina, tudo bem? Nós vamos trabalhar alguns aspectos hoje aqui também muito interessantes. Chegamos na nossa última aula do curso, né? E espero que você, ao fim da aula, tem aí um domínio bom da matéria, né? Uma matéria curtinha, pequena, você vê, apenas com 4 aulas a gente conseguiu vencer todo o edital aí com uma tranquilidade bacana, né? Trabalhando bem os pontos, trabalhando com profundidade, né? Eu acredito que o que a gente passou aqui e o que a gente está passando até agora é mais do que suficiente para você fazer uma prova tranquila, fazer uma prova sem muita dificuldade, tudo bem? Então, vamos prosseguir, né? Hoje a gente vai trabalhar um tema específico, bem tranquilo, também tem uma incidência grande em prova e você vai ver no fim da aula que tudo que você tem que decorar, que são 2 coisinhas básicas e você com certeza vai acertar. Uma questão, no mínimo, na sua prova deve tratar sobre esse tema, que é a natureza jurídica da incorporação de normas internacionais sobre direitos humanos ao direito interno brasileiro, né? Nome grandão, parece que isso é um tema muito confuso, mas você vai ver que na verdade não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Tudo bem? Então vamos, né, sem perder tempo, vamos dar início às nossas aulas aqui, né? Bom, né? Vou falar um pouquinho de aspectos gerais a respeito de incorporação de tratados ao direito interno, né? Isso é uma matéria lá do direito internacional. Não interessa para a gente, até porque no seu edital ele não pede, né, o trâmite de internalização desses tratados, ele pede apenas a natureza jurídica e especificamente dos tratados que versam sobre direitos humanos. Então, eu vou fazer aqui uma rápida conceitualizada, mas sem discorrer sobre isso, porque não tem necessidade nenhuma e porque é um tema um pouquinho mais complicadinho e também não vai vir na sua prova, com certeza. Tá? Só para que você entenda, né, do que nós estamos falando aqui nesse momento, né? A própria Constituição de 88, ela traz poucas informações a respeito da formação e incorporação de tratados internacionais no modo geral, né? Temos poucas coisas a respeito disso na própria Constituição, né? E, em especial, com relação aos tratados de direitos humanos, né? Uma Constituição que tem como fundamento, né, você deve se lembrar, que lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ela traz como um dos fundamentos a própria dignidade da pessoa humana, né? Ela não traz muitas informações, nem uma diferenciação muito grande a respeito dos direitos humanos. Você deve ter entendido a essa altura aqui do nosso curso que os direitos humanos é um tema central do direito internacional, né? É um tema central a respeito das matérias internacionais, né? Do direito internacional público, principalmente, né? Nós temos aí os direitos humanos como tema central na tentativa de conciliar, né, as diversas dificuldades, né, que a gente já conversou aqui ao longo do curso, né, culturais, né, territoriais, de garantir a todas as pessoas uma dignidade mínima, né, direitos mínimos para que se possa ter uma vida digna, né? Então, o direito internacional ele se ocupa muito disso, né? E a maioria dos tratados internacionais que ocorrem, né, eventualmente, são de direitos humanos, né? Fora os tratados de direito privado, tratados comerciais, em regra, os tratados de direito público são direitos humanos. Então, o Constituinte Nacional, né, aqui o Constituinte brasileiro, ele não teve muita preocupação em dizer, né, como que seria isso e qual seria o valor desses tratados no nosso ordenamento jurídico. E isso causou alguns problemas, né, causou algumas discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, que a gente vai discorrer aqui brevemente, para que você entenda como que é a situação, né, jurídica desses tratados nos tempos atuais. Tudo bem? Então, sempre houve um debate, né, a respeito de como um tratado, né, sobre se um tratado de direitos humanos, né, ou se um tratado comum, qual o tratamento que ele teria, se ele teria a mesma força, se ele teria a mesma validade normativa das demais leis, dos demais tratados, né? O processo e aplicação, né, existem 2 áreas de debate nesse sentido, né, até a emenda constitucional que a gente vai conversar já aqui, né? Primeiro, que o processo legislativo e aplicação imediata dos tratados de direitos humanos
e a hierarquia normativa dos tratados de direitos humanos. Então, nós temos esses dois pontos aí de debate na doutrina e na jurisprudência, né? Qual que seria o processo de internalização desses tratados e qual seria a força normativa desses tratados, em especial os de direitos humanos, né? Como eu falei para você, teve a emenda constitucional número 45, né, que introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Que ela fala o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Depois dessa emenda constitucional 45, a situação ainda desses tratados ficou um pouco temerosa e gerando algumas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, né? Mas vamos analisar primeiro, né, como que era a situação, como que era visto esses tratados na doutrina antes dessa emenda número 45 de 2004, né? A Constituição de 88 ela não tinha essa definição específica da emenda, dessa emenda 45, que era desse trâmite específico, né, que é, a saber, o mesmo trâmite que é de uma emenda constitucional comum a respeito do Tratado de Direitos Humanos. Ela não tinha essa previsão constitucional originalmente. Isso foi adicionado pelo Constituinte, né, derivado depois, né? Depois, ainda em virtude dessa própria discussão doutrinária a respeito dos tratados de direitos humanos, né? Isso tudo por quê? Porque no artigo 5º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, né? Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Olha, que a doutrina como que ela interpretava esse tema, né? Quer dizer, se esses normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Os tratados que porventura forem firmados internacionalmente teria aplicação imediata, ou seja, não precisaria de nenhum tipo de trâmite de internacionalização, né? Apenas com a firmada do tratado ali já seria automaticamente aplicável no direito interno, né? Então, parte da doutrina advogava nesse sentido. Se ele tem aplicação imediata, isso não se restringe aos direitos que estão, né, encapsulados ali no artigo 5º, né? São os outros direitos, até porque o próprio parágrafo 2º fala isso, né? Fala que os direitos fundamentais não são exaustivos, né? Ou seja, aqueles direitos ali é um rol meramente exemplificativo, não, aqueles direitos não excluiriam outros direitos, né? Então, tinha essa tese doutrinária que não precisaria nem sequer de um procedimento de incorporação desses tratados, né? Então, bastaria a ratificação e a entrada em vigor no plano internacional do tratado para que ele fosse automaticamente válido aqui dentro do Brasil, né? Eu não vou conversar com você a respeito do processo de internacionalização do tratado e qual que é o processo da realização de um tratado internacional. Então, são diversas etapas, né? Tem a adesão do presidente, tem a adesão internacional, depois tem um processo interno também, legislativo interno para incorporar esse tratado, depois tem um decreto presidencial, tem entrada em vigor internacional, depois tem entrada em vigor nacional. Então são diversas etapas, a gente não precisa saber disso aqui para a nossa prova, mas eu quero que você saiba que nessa época então existia essa visão de que entrou em vigor internacionalmente esse tratado, desde que o Brasil seja signatário, já estaria em vigor nacionalmente, né? Todavia, essa tese não era aceita e aplicada pelo STF, né? Ele afirmava que o artigo 5º, parágrafo 1º, restritivamente, né? Ele regeria somente a aplicação interna dos direitos e garantias fundamentais, sem relação, então, com a necessidade ou não de decreto executivo na incorporação de tratados. Ou seja, ele estava dizendo que esse artigo, o parágrafo 1º do artigo 5º, tratava apenas de leis, né? Ou do ordenamento jurídico interno, não se era expansível aos tratados, ou seja, os tratados deveriam obedecer à ordem legislativa e à ordem de internacionalização normal, como qualquer tratado, ainda que fosse de direitos humanos, né? Então, para o STF, não tinha nenhuma mudança com o fato desse tratado ser direitos humanos ou não. Deveria passar pelas fases de formação e incorporação normais, né? Inclusive esses direitos humanos, né? Que é as fases, para você saber, assinatura, decreto legislativo, ratificação e decreto presidencial, para que pudesse ter validade nacional, né?
Já uma outra discussão, o parágrafo 2º da Constituição falava expressamente o seguinte, né? Que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa seja parte, né? Então veja que quando ele fala que não excluem outros decorrentes dos tratados, fez com que a parte da doutrina defendesse a Constituição havia adotado uma hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, né? Como a gente conversou nas aulas anteriores, né, os direitos humanos geralmente são tratados na própria Constituição e têm uma força normativa superior às demais leis. Está lembrado disso? A gente falou na primeira aula, né? Então a doutrina dizia o seguinte, olha, se a própria Constituinte disse que esses direitos não eram exauríveis, né, ou seja, era um rol meramente exemplificativo, né, esses tratados automaticamente têm uma força hierárquica de Constituição, tá bom? E aí essa discussão sempre teve existindo, né? A doutrina não chegava num consenso a respeito dessa situação, se esses tratados eram comuns, se esses tratados tinham uma força normativa superior às leis, se era compatível com a Constituição, se não era, tá? Então, de 88 a 2008, o STF decidiu a favor da tese que os tratados de direitos humanos teriam mesma hierarquia dos demais tratados considerados equivalentes à lei federal. Ou seja, da promulgação da Constituição de 88 até o ano de 2008, né, o STF entendia o seguinte, olha, os tratados de direitos humanos, né, quando a partir da emenda ali tem um rito especial, mas se não fosse obedecido esse rito especial, esses tratados têm a mesma hierarquia de uma lei ordinária federal, ou seja, elas não têm nenhuma situação de superioridade no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Para conciliar a visão majoritária do Supremo Tribunal Federal, de estatura equivalente à mera lei ordinária federal, com visão doutrinária de natureza constitucional dos tratados de direitos humanos, o ministro Sepúlveda Pertence, com passagem na fundamentação do seu voto no recurso de habeas corpus 79785, sustentou que deveríamos aceitar a outorga de força supralegal às convenções de direitos humanos, de modo a dar aplicação direta às suas normas, até, se necessário, contra a lei ordinária, sempre que sem ferir a Constituição, complementarem, exemplificando ou ampliando os direitos e garantias delas decorrentes, né? Ou seja, esse voto do ministro Sepúlveda Pertence, lá em 2008, foi um termo inicial para modificar a visão do Supremo Tribunal Federal com relação aos tratados quando eles forem de direitos humanos, né? Reconhecendo que esses tratados deveriam ter uma hierarquia, uma força normativa maior com relação ao resto do ordenamento jurídico, ou seja, eles deveriam compatibilizar o ordenamento jurídico, não eles estarem compatíveis com o ordenamento jurídico já posto, né? Ou seja, estando abaixo da Constituição, mas acima das leis normais, leis ordinárias ou leis complementares, né? Então, até a entrada da edição da Emenda Constitucional 45, havia intenso debate doutrinário sobre a posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente em virtude desse artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, né? Ou seja, a doutrina ficava debatendo, a jurisprudência debatendo dessa força normativa dos tratados até então. Beleza? Então, existiam 4 posições de maior repercussão até a entrada em vigor desse tratado, da Emenda Constitucional 45 em 2004. Olha só, primeira corrente sustentava que a natureza supraconstitucional em face de sua origem internacional, ou seja, os tratados internacionais têm uma força superior até mesmo à Constituição Federal, né? A natureza constitucional, né? Ou seja, tinham equivalência a uma Constituição, tinha a mesma força da própria Constituição, né? Que era a corrente doutrinária majoritária na época, né? Natureza equiparada à lei federal, que era a corrente majoritária da jurisprudência, inclusive do STF até 2008, e existia uma outra corrente que dizia que a natureza supralegal, ou seja, acima da lei e inferior à Constituição, né? Um meio termo, que foi esse voto que a gente acabou de conversar aqui do ministro Sepúlveda Pertence lá em 2008, tá bom? Então, existiam essas 4 correntes até a edição dessa emenda, né? Ou seja, natureza supraconstitucional, acima da Constituição, equivalente à Constituição, equivalente a uma lei ordinária federal e esse meio termo que seria acima da lei e abaixo da Constituição, tá? Mas o entendimento até 2008 foi que o seguinte, que
os tratados de direitos humanos possuem hierarquia equivalente à lei ordinária federal, como todos os demais tratados incorporados. Ou seja, por ser direitos humanos, ele não teria nenhuma diferença prática no ordenamento jurídico. Ele seria tratado como uma lei federal comum, tá bom? Esse era o entendimento jurisprudencial dominante até 2008, né? Depois da promulgação da Emenda Constitucional 45, que trouxe esse rito específico de incorporação dos tratados e que eles teriam equivalência de emenda constitucional, surgiram algumas teses e surgiu algumas modificações na jurisprudência a respeito desses tratados, né? O Congresso Nacional, né, fortemente aí influenciado pelo movimento de direitos humanos, editou essa emenda constitucional para poder dizer, para dar o reconhecimento superior aos tratados, né? Acontece que foi aprovada a emenda constitucional de 45, que tem a seguinte redação. Vou repetir para você porque é muito importante que você tenha bem em mente esse rito aqui, tá? Entenda bem e decore esse rito aqui porque é comum a cobrança em prova. Acompanha comigo a leitura. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ou seja, só esses, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, os tratados internacionais que forem firmados depois de 45 e que obedecerem esse rito aqui seriam equivalentes a emendas constitucionais. O que significa dizer isso? Quer dizer que eles são emendas? Não são emendas constitucionais. Eles são equivalentes a emendas constitucionais, ou seja, têm a mesma força normativa, né? Eles expandem o bloco de constitucionalidade da Constituição, né? São mais documentos que têm uma natureza constitucional, né? Materialmente constitucional, só que eles não integram a Constituição em si, tá? E aí nós temos um tratado que foi firmado a partir desse rito e que está em vigor no ordenamento jurídico interno, que é o decreto número 6949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Então nós temos 2 documentos. O primeiro documento é a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas e o segundo documento é o seu protocolo facultativo. Então nós temos esses 2 tratados, né, esses 2 tratados internacionais que foram integrados ao nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional porque obedeceram a esse rito e já estão em vigor, né? Nós temos um segundo tratado também, que é o Decreto Legislativo 261 de 2015, né? Que aprova o texto do Tratado de Marrakech para facilitar o acesso às obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, celebrado em Marrakech em 28 de junho de 2013. Ocorre que, né, muitos professores ou muitas pessoas têm falado que esse Tratado de Marrakech seria um segundo tratado, aí, um segundo exemplo que foi internacionalizado no nosso ordenamento jurídico de acordo com esse rito especial que está estabelecido lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Mas, né, tome cuidado porque esse tratado não está em vigor no ordenamento jurídico interno, ele está pendente do decreto presidencial, né, que é uma das fases de internacionalização do tratado, como a gente conversou um pouquinho antes. Então, ou seja, ele já está em vigor internacionalmente, mas ele ainda não está em vigor nacionalmente. Por quê? Porque está pendente desse decreto presidencial para promulgar ele dentro do território nacional, tá bom? Apesar de ele já ter passado pelo rito específico lá do Congresso Nacional, já passou pelas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros de cada casa, mas ainda não foi feito esse decreto presidencial para que ele já tivesse vigência aqui no território nacional. Tudo bem? Então tome cuidado com isso, né? Inclusive se você for lá no site do Planalto, eu tive essa preocupação em verificar, ele não está lá, esse Tratado de Marrakech não está lá nos tratados internacionais que são incorporados com força de emenda constitucional, tá bom? Na prova, fique esperto, se você vê porque essa informação, na verdade, ela ainda é bem tenebrosa, a gente não tem ainda eu não consegui achar muita coisa a respeito disso, né? Não tem muitas pessoas falando a respeito desse tratado, se vai ter esse decreto, se não vai ter. Até a edição dessa aula aqui, ainda não tinha sido promulgado esse tratado, esse decreto aí presidencial para que esse tratado entrasse em vigor em âmbito nacional, tudo bem? Mas se a prova quiser trazer essa opção e falar para você que foi internacionalizado já, né, de repente, você analisando as alternativas ali,
pode ser que o examinador dê isso como correto, tá bom? Mas tem esse cuidado. Isso aí tem uma certa discussão, porque lá no processo constitucional, né, processo legislativo, a gente sabe que as emendas constitucionais não dependem de promulgação pelo presidente da República, nem sanção do presidente da República. O próprio Congresso Nacional que faz essa promulgação das emendas constitucionais, a sanção das emendas constitucionais. Mas, no caso dos tratados, a doutrina e a jurisprudência entende que tem que haver, sim, a sanção do presidente ou esse ato formal, que é o decreto presidencial, que faz entrar em vigor esse tratado no âmbito interno, é necessário para que se haja a normatividade desse tratado. Então, por enquanto, ainda não está disposto, ainda não foi editado esse decreto, então está pendente ainda dessa pequena formalidade para que esse decreto seja internacionalizado no Brasil. Todavia, como eu já falei, ele já passou pelo rito constitucional, ou seja, ele já está apto aí a ser equivalente a uma emenda constitucional, tá bom? Isso também é uma informação que eu acredito ser pouco relevante para você agora. Você tem que saber é que nós temos já, pelo menos, esse primeiro decreto aqui, 6949, que foi internacionalizado com força de emenda constitucional, né? É o único aí que a gente tem vigente que faz essa menção expressamente ao processo que está disposto lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo bem? E aí, depois da edição dessa emenda constitucional número 45 de 2004, criou-se a doutrina do duplo estado dos tratados de direitos humanos, né? Que temos os tratados que são aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, e nós temos os tratados que não são aprovados de acordo com esse procedimento, né? Aí que se firmou, agora aqui nós estamos no ponto central da nossa aula, ou seja, o que você tem que saber de fato sobre esse tema. É o que a gente vai falar agora. Tudo que eu falei até agora é uma pequena introdução ao tema, mas o que você tem que saber exatamente é isso, né? O artigo 5º, parágrafo 3º, né, motivou a revisão do posicionamento do STF sobre o tema, né, da hierarquia dos tratados. Como nós vimos, o entendimento predominante era que os tratados de direitos humanos tinham apenas força constitucional ou força legal ordinária, ou seja, tinha força de uma lei comum, né, a mesmo que eles sejam tratados que versem sobre direitos humanos, né? No julgamento do RE 346, simbolicamente também referente à prisão civil do depositário infiel, a maioria dos ministros sustentou o novo patamar normativo para os tratados internacionais de direitos humanos, inspirado nesse parágrafo 3º do artigo 5º, né, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Né. Você deve ter ouvido falar em algum momento já que na Constituição Federal nós temos um inciso que vai dizer que é proibida a prisão civil por dívida, a não ser em duas situações, do depositário infiel e da pessoa devedor de alimentos, né? E o Pacto São José da Costa Rica, ele traz a vedação da prisão do depositário infiel, né? Aí que gerou-se esse pequeno dilema aí, né? E aí, será que essa disposição constitucional tá valendo ou não tá, né? Em face desse tratado do Pacto São José da Costa Rica, né? Então, foi editada essa nova tese que a gente conversou aqui do ministro Sepúlveda Pertence, né? Encapada, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, que sustentou que os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados pelo Congresso Nacional pelo rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º, têm natureza supralegal, abaixo da Constituição, mas acima de toda e qualquer lei. Então, essa é a posição que a gente tem que adotar para a nossa prova, né? Ou seja, existem duas hierarquias para os tratados internacionais de direitos humanos. A primeira é o quê? Aquele que submete ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º, tem força de emenda constitucional, ou seja, tem a mesma hierarquia da Constituição. Aqueles tratados firmados antes dessa emenda constitucional, ou aqueles que forem internacionalizados depois dessa emenda constitucional, só que não obedecerem esse rito, têm força supralegal, ou seja, estão acima das leis e abaixo da Constituição Federal. Beleza? Isso é o cerne da nossa aula, ou seja, é o que você tem que saber de fato para a sua prova. Ou seja, novamente vou repetir para você. Passou pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, 2 turnos por 3/5 de cada caso do Congresso Nacional, emenda constitucional, força de emenda constitucional. Não é uma emenda, mas tem uma força normativa de emenda constitucional. Não passou por esse rito, tem uma característica supralegal, ou seja, acima das leis e abaixo da Constituição. É assim, por exemplo, que aconteceu com o Pacto São José da Costa Rica, né? Ou seja, como ele foi
internacionalizado antes da emenda constitucional e não passou por esse rito, né, ele tinha uma força supralegal. E isso acabou que pelo Supremo Tribunal Federal congelou a incidência desse artigo, desse inciso que a gente conversou, da prisão civil do depositário infiel. Ou seja, apesar da Constituição prever que existe a possibilidade, né, a lei não pode dispor nesse sentido. Por quê? Porque o tratado está acima da lei, ou seja, acabou paralisando aí a incidência desse inciso. Tudo bem? Ficou consagrada como a teoria do duplo estado dos tratados de direitos humanos, né? Natureza constitucional para os aprovados no rito, pelo rito do artigo 3º, 5º, parágrafo 3º, e natureza supralegal para todos os demais que sejam anteriores ou posteriores à emenda constitucional 45 e que tenham sido aprovados pelo rito comum, né? Em resumo, com a consagração da teoria do duplo estado, temos que, né, acompanha comigo, as leis, inclusive as complementares, atos normativos, são válidos se forem compatíveis simultaneamente com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos incorporados. Cabe ao Poder Judiciário realizar o chamado controle de convencionalidade nacional das leis, ou seja, analisar uma lei em face a um tratado, né, em face da convenção desse tratado, né. Os tratados recepcionados pelo rito especial previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição passaram a integrar o bloco de constitucionalidade restrito, ou seja, são parâmetros para a constitucionalidade de leis, né? Você pode, né, isso também não é tema da nossa aula, mas você pode impugnar essas leis em face a um tratado que foi internacionalizado com força de emenda constitucional, porque ele é constitucionalmente material, ou seja, como se fosse uma parte da Constituição, apesar de não integrar o texto constitucional ali, tá bom? E esse rito, né, ele é facultativo, né? Os tratados humanos podem ser aprovados por esse rito ou não, né? Por quê? Porque a redação do artigo do parágrafo 3º fala que existência da possibilidade de os tratados serem aprovados pelo rito comum ou ordinário, né? Porque ele fala a expressão que forem, né? Ou seja, os tratados de direitos humanos que forem incorporados, né, no rito que a gente conversou, eles serão equivalentes à emenda constitucional. Quer dizer o quê? Que não é obrigatório que todos os tratados obedeçam esse rito, né? Os tratados podem obedecer o rito comum, por exemplo, o rito legislativo comum de qualquer tratado, né, que for firmado, e esses tratados vão ter força supralegal, ou seja, estarão acima da lei, né? Essa foi a tese que foi advogada pelo pessoal que defendia os direitos humanos de fato, porque você veja que ficou mais difícil, na verdade, de você internacionalizar um tratado, né? Não seria plausível que eles só pudessem ser incorporados no nosso ordenamento jurídico a partir desse rito especial, né? Ou seja, então aqueles que forem incorporados com rito que não seja esse rito descrito no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 5º, teriam força supralegal, como os demais que também entraram em vigor antes da emenda constitucional 45, né? E o Congresso adotou esse entendimento, o próprio Congresso Nacional, e aprovou vários tratados depois da emenda constitucional de 45 com o rito comum, né? Ou seja, por maioria simples, em votação em único turno, né? Até porque, né, acabou um pouco, né, a lógica da necessidade de se ter uma emenda constitucional, né? A não ser pela parte do controle constitucional em sentido restrito, né, ali das leis em face a um tratado. Como ele tem hierarquia superior às leis, né, as leis devem sempre ser observadas em face dos tratados, né? Então, muitas vezes, para acelerar até mesmo a incorporação dos tratados humanos, eles foram aprovados após a emenda constitucional 45 pelo rito comum também, tá bom? Por exemplo, né, alguns tratados que foram, eu trouxe para vocês aqui alguns tratados que foram incorporados pelo rito comum mesmo depois dessa emenda 45. Acompanha comigo aí, ó. Protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, penas cruéis, que foi internacionalizado aí em 2007. Né? O Protocolo de Assunção sobre Compromisso de Promoção e Proteção de Direitos Humanos do Mercosul, né? Que foi assinado em 2005. A Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, né? Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, segundo protocolo relativo à Convenção de Haia, né? Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça. Então são vários decretos que versam sobre direitos humanos que foram incorporados sem obedecer esse rito específico do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 5º, e mesmo assim tem força supralegal, né? O próprio Congresso de Jurisprudência hoje é unânime nesse sentido, então não tem muita discussão mais a respeito dessa natureza desses tratados, tá bom? Então, quem tem que guardar
em especial, né? Quem tem que guardar em especial para a aula dessa aula de hoje, essas duas teses, a tese da dupla incorporação dos tratados. Se ele for incorporado a partir do o rito especial do parágrafo 3º do artigo 5º, força de emenda constitucional, força constitucional. Se ele for incorporado, né, pelo rito comum, ele tem força supralegal. Basicamente é isso. Isso que a gente tem que saber na nossa aula de hoje. Bem tranquilinho, bem fácil, sem muita dificuldade, né? Apesar de às vezes você ter que ter um pouquinho de conhecimento a respeito do processo legislativo, da convencionalidade, constitucionalidade. Isso não é importante para a nossa prova aqui, porque eles vão perguntar especificamente isso, né? Temos aqui alguns resumos que eu peguei para vocês. Dá uma olhadinha só. Situação antes da emenda constitucional de 45 de 2004, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Após a edição da STF, parte da doutrina apoiou a tese de que os tratados de direitos humanos eram diferenciados dos demais tratados em virtude da redação dos dois artigos originais do artigo 5º, com base no seguinte argumento. A primeira corrente falava que o artigo 5º, parágrafo 1º, que estabelece que a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, entendia que o tratado não precisava nem ser internacionalizado, não precisava nem ser incorporado, que ele já teria vigência. O STF não entendeu dessa maneira, entendeu restritivamente esse parágrafo 1º, como a gente conversou. A segunda corrente afirmava, né, com base no parágrafo 2º, que quando fosse firmado um tratado de direito internacional sobre direitos humanos, ele teria, consequentemente, hierarquia constitucional e estaria acima das leis automaticamente. Esse entendimento não era aceito pelo STF até 2008, como a gente falou. O STF até 2008 entendia que os tratados, sendo de direitos humanos ou não, tinham a mesma força numa lei ordinária federal comum. Tá? Depois da emenda constitucional 45, o que aconteceu? Né? Mesmo após a Constituição de 88, prevalecia no plano judicial o posicionamento do STF, ou seja, que os tratados de direitos humanos possuem hierarquia equivalente à lei ordinária federal, como todos os demais tratados. Né? Depois da edição da emenda constitucional 45, houve um debate doutrinário maior e a posição do STF se alterou. Né? Nós tínhamos 4 posições doutrinárias à época, né? Que tinham natureza supraconstitucional, natureza constitucional, equiparada à lei ordinária e a natureza supralegal. O artigo 5º, parágrafo 3º, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos, serão equivalentes a emendas constitucionais, né? A redação aprovada do dispositivo gerou outros debates, como os seguintes, né? Algumas pessoas advogavam que isso era inconstitucional, né? Que alguns tratados internacionais seriam equivalentes à emenda constitucional, os que fossem aprovados pelo rito especial recém-criado, né? E o Estatuto Constitucional se estenderia ao menos aos tratados de direitos humanos aprovados anteriormente, graças ao Instituto da Recepção Formal. Ou seja, aqueles que foram aprovados antes também teriam força de emenda, só que essa posição também não foi adotada, como a gente viu, a posição que foi adotada pelo STF foi que os tratados que não cumpriram esses termos, seja antes ou seja depois da emenda, têm força supralegal acima das leis e abaixo da Constituição. Ficou consagrada a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos. Então essa é a teoria que é consagrada e que é majoritária hoje na doutrina da jurisprudência, né? Que natureza constitucional para os tratados aprovados pelo rito e a natureza supralegal para todos os demais que sejam anteriores ou posteriores à emenda, né? Tudo bem? Tranquilinho? Então o que você tem que saber sobre essa aula? O que você tem que decorar sobre essa aula? Você tem que decorar isso que eu acabei de falar para você. Essa teoria da dupla estatuto dos tratados de direito internacional sobre direitos humanos. Toma muito cuidado com isso também, tá? As provas às vezes tiram essa palavra direitos humanos e falam que são os tratados internacionais, qualquer tratado internacional que for. Não. A única possibilidade de um tratado internacional ter equivalência a uma emenda constitucional, ter equivalência à Constituição Federal, é se ele obedecer esse rito. Só que só os tratados que versem sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado internacional, tudo bem? Então toma cuidado com isso também, algumas pegadinhas. Decore o rito, decore esse rito. 2 turnos nas 2 casas do Congresso por 3/5 dos seus membros. É o mesmo rito para qualquer emenda constitucional. Outra informação importante também, né? Lembre-se que eles não são emendas, são equivalentes a emendas. Isso também cai bastante em prova. É basicamente esse assunto inteiro, é basicamente isso. Você saber que os tratados internacionais de direitos humanos que obedecem a esse rito têm força constitucional, né? São forças de uma emenda constitucional, e os que não obedecem a esse rito têm
força supralegal. É basicamente isso que você tem que saber. É isso que vão te cobrar na prova, tá? Nada mais que isso. E no mínimo uma questãozinha sobre isso. Geralmente eles gostam de trocar, né? Colocar 2/3, colocar a maioria, né? Pela metade, ou em um turno, em uma casa. Então, toma cuidado com isso. Decora esses terminhos aí que você vai conseguir responder as questões aí com tranquilidade. Não é nada muito complicado, não é difícil essa matéria. Tudo bem? Bem tranquilinho. A gente fez uma introdução aqui, acabou falando um pouquinho além do que você precisava saber, para que também não ficasse muito vazio o teu conhecimento e você tem que ficar só decorando os termos, né? Mas eu acredito e espero que você tenha compreendido bem aí o que a gente trouxe até aqui, tá bom? O que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer algumas questões. Separei algumas questõezinhas aqui para a gente poder trabalhar esses termos. Você vai ver como que a cobrança deles é massivamente sobre o que a gente acabou de falar. Vão cobrar sempre essas definições dos tratados e se eles são constitucionais ou não, tá bom? Então, faça as questões que estão aí no seu material, né? Faça com calma, com cautela e volta já para a gente responder juntos aqui, tudo bem?